Olá, tudo bem? Estamos conversando mais um Conversa e Cidadania, hoje conversando com a Day Santana. A Day é autora do blog Viver Eu Quero, não é isso, Day? Exato. Você é de Petrópolis, é servidora pública, casada e é mãe e foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo em janeiro de 2016. Exato. Como é que foi isso, né? Em que momento da vida você estava quando você foi diagnosticada com câncer? Pois é, é engraçado como isso aconteceu, né? Porque acho que foi um bom exemplo de que isso pode acontecer com qualquer um. Você tem uma ideia, eu estava com 32 anos de idade, deitada com o maridão na cama, assistindo uma maratona Netflix, né, uma maratona de séries. E como meu filho estava com 2 aninhos, né? Cena típica de família, ter um monte de carrinho Hot Wheels espalhados pela casa, né? E aí eu me mexi na cama e tive a impressão de que tinha um carrinho debaixo de mim. Falei assim, meu filho esqueceu algum carrinho. E eu procurei o carrinho e não achei. Nessa de que eu não achei, bom, não está na cama, está em mim. E eu comecei a fazer autoexame das mamas. Nesse sentido eu tinha uma vantagem, porque eu sempre tive esse cuidado de fazer, ainda que não religiosamente, mas fazia autoexame das mamas. Então eu conhecia bem a minha mama. E de cara notei um nódulo que estava aproximadamente com o tamanho de uma moeda de R$1. Evidentemente que senti aquele frio na barriga, na espinha, na hora, mas fiz o que qualquer mulher tem que fazer nesse momento, né? Procurei minha médica de confiança, ela me pediu uma série de exames. É importante dizer que eu sou fora da faixa de rastreamento, né? Pessoas com câncer de mama na minha faixa etária é algo completamente fora da curva. Então, normalmente, não tem rastreamento nesse momento. Você é muito jovem, né? Sim. Normalmente, os mastologistas começam a fazer o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Alguns até com mais tempo, dependendo da orientação que esteja seguindo. E, bom, fiz os exames. E perto do Natal, eu estava lá com uma série de exames radiológicos apontando para uma altíssima probabilidade de câncer de mama, mas eu ainda não tinha certeza. E aí acho que começou a fase mais difícil de toda essa jornada. Passar Natal, Ano Novo, é um período de recesso para quase todas as profissões, né? Então era muito difícil de conseguir um médico, um especialista para poder dar prosseguimento quanto à biópsia, esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, aquele momento você vive muito em família, né? Então, a gente estava até conversando nos bastidores sobre isso. Que é um momento que traz alegria, mas também acaba trazendo tristeza. E você Sim. se pergunta será que no ano que vem eu vou estar por aqui? E foi o que aconteceu. Eu me lembro, assim, nitidamente que eu fiz, para mim, né? Era a última ceia de Natal. Nossa, pode ser que no próximo ano não esteja aqui. E é um mito que ronda o câncer, né? Todo mundo acha que uma vez diagnosticado com câncer, está com fadada morte iminente, praticamente assim, né? E eu acreditava que, bom, provavelmente estou com câncer, meu filho vai crescer sem mãe, esse deve ser o último Natal. Eu fiz o banquete, eu fiz tanta comida naquele Natal que acho que no final ainda sobrou, eu dei para outras pessoas, durou quase uma semana de comida lá em casa, não tinha mais como reaproveitar aquilo. E passou Natal, passou Ano Novo, extremamente angustiada. Essa acho que foi a semana mais longa da minha vida. E veio em janeiro a possibilidade de fazer a biópsia. E aí, com a biópsia, eu tive a confirmação de que efetivamente se tratava de um câncer. Normalmente as pessoas acreditam que E um câncer raro, um câncer difícil. Não chega a ser raro, mas pouco comum, eu diria. Que é o câncer de mama triplo negativo. Triplo negativo, não sou da área de saúde, é importante dizer isso, né? Mas procurei estudar para entender o meu próprio caso. Não existe só um tipo de câncer de mama, existem vários tipos. E uma maneira deles identificarem a forma de tratamento é saber que tipo de receptor esse tumor tem. Às vezes ele tem receptor para hormônio estrogênio, progesterona, uma outra proteína chamada HER2. E no meu caso não tinha nenhuma desses 3 receptores. Uma vez um médico falou comigo numa entrevista falando que receptor é que nem uma fechadura. A gente tem um medicamento que tem uma chave, né, para bloquear aquela fechadura e aí o câncer não consegue se desenvolver mais. No caso do triplo negativo isso não existe. Então, digamos que o tratamento do triplo negativo é um tratamento um pouco mais
não diria antiquado, mas é o tratamento de antigamente também, que se usava nos anos 90, talvez seja o mesmo que se utilize hoje. Os grandes avanços em termos de câncer de mama não se aplica para o triplo negativo. Espero que por pouco tempo, porque tem bastante estudo aí em desenvolvimento. Por conta disso, eu me lembro nitidamente, por questões de planos de saúde, eu acabei tendo essa notícia por telefone, porque eu me tratei em Niterói. E quando eu combinei com o médico que ele me daria o resultado por telefone, eu estava na Rua do Imperador, andando de mão dadas, assim, com mãos dadas com meu filho, com meu marido, e recebi a ligação. É claro que é um baque, né? Porque você ainda tem aquela... Por mais que sejam só 5%, você se agarra os 5%, esperança. Você tem esperança, né? E ali ele enterrou as minhas esperanças. Olha, é câncer mesmo, vai ter que tratar, mas ele foi muito confiante comigo no telefone. Olha, o que estiver ao meu alcance para salvar a sua vida, eu vou fazer. E a gente vai lançar mão de todos os recursos disponíveis. E eu acho que aquilo foi um clique, sabe? Porque eu me dei conta, bom, tem tratamento. A todo momento você tinha uma atitude positiva. A partir de então, sim. Eu me dei conta, olha, tem tratamento, tem tanta doença que não tem o que fazer, né? Eu tenho tratamento. Por mais difícil que seja, a mulher pensa muito nisso, né? Eu vou ficar careca. E é muito mais do que a beleza em si, mas é a questão do reconhecimento, né? De se olhar no espelho e se reconhecer. Vou passar por uma série de coisas que talvez eu nem imagine direito. É um tratamento super difícil, mas tem. Então eu vou lutar. Juntei todas as forças e descobri uma força que eu nem tinha. Ou achava que não tinha. E nessas horas você percebe que a espiritualidade é essencial. E eu creio realmente que eu tive uma força ali que veio de Deus. E, olha, eu vou lutar com tudo, com o que eu tiver. Eu quero criar essa criança, eu quero criar meu filho, eu quero viver ao lado do meu marido. Hoje nós estamos casados há 7 anos, né? E ali a gente estava entre 5 e 6 anos de casados. E eu vou à luta. E fui, sabe? E fui com uma garra que eu não tinha noção que eu tinha. Bom, hoje a gente vê que você já está com um cabelinho lindo. Né? Verdade. Quem confere as suas entrevistas já acompanhou algumas entrevistas em que você estava realmente sem cabelo, passou por todo o processo de quimioterapia, né, e radioterapia. E como é que anda o seu tratamento hoje? Eu já fiz a quimio, fiz a rádio, fiz algumas cirurgias, fiz uma quadrantectomia, um esvaziamento axilar também. Esse esvaziamento axilar, ele traz algumas consequências, né? E por conta disso, hoje eu tenho que fazer fisioterapia e tem algumas limitações, são algumas sequelas, mas assim, mínimas, perto de tudo que já se passou. E eu tenho ainda que fazer cuidados com um catéter. É muito comum nos dias de hoje as pessoas fazerem uso do que eles chamam de catéter totalmente implantado. E você faz a quimioterapia através desse catéter. Você ainda não recebeu alta, mas você já está num processo final aí de tratamento. Sim. Né? O que acontece? Por se tratar de triplo negativo e eu não ter como lançar mão desses tratamentos hormonais, que normalmente se faz uso ao longo de 5 ou 10 anos, a recomendação do meu oncologista é que eu o mantenha por 4 anos pelo menos, para a hipótese de uma recidiva, né? Estatisticamente falando, quando a gente fala de triplo negativo, a chance de uma recidiva é um pouco maior. Mas, assim, estou confiante e a vida é vida que segue, né? Eu costumo falar, gente, paciente oncológico tem vida normal, a vida não para, né? Então, a gente continua sendo mãe, sendo esposa. Ainda não retomei totalmente as minhas atividades porque precisa de uma adaptação, né? Até para usar o braço direito, enfim, existem algumas limitações. Mas hoje o tratamento é bem mais suave, né? Tratamento psicoterapêutico, que por mais que eu tenha lidado bem, é uma mudança brusca, né, de rotina. Você ainda tem que se adaptar com muitas realidades, né, muitas novidades de vida. Mas, sim, descobri uma enorme força e isso acabou repercutindo a tal ponto de gerar o blog que a gente falou no início. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Conversando com a Day Santana, que é autora do blog Viver Eu Quero. É um blog que inspira muitas pessoas exatamente em cima dessa sua história, né? Que é uma história de luta, que ainda está sendo vivida, né? Que ainda está sendo batalhada, não é? É uma batalha, né? Sim. E acaba inspirando essas pessoas que estão passando por câncer e pessoas que não estão passando por câncer, que você havia me falado. É verdade. Porque a partir de então eu resolvi que eu ia encarar com otimismo. E o que acontece, Luciana? A gente
descortina uma visão que você tem sobre o mundo, quando você chega numa situação tão limite assim. E uma coisa que eu me dei conta é de que eu perdia muito tempo com bobagem, sabe? Então eu comecei a focar no que realmente importava. Era meu filho pulando na cama de manhã, dando bom dia, mamãe, com um sorriso de orelha a orelha. É um momento assim que você começa a perceber que isso é mágico. Em palestra, eu costumo dizer assim, gente, não é difícil você chegar a essa mesma visão que eu cheguei, mas precisei passar por um câncer para chegar. Pensa que você tem a oportunidade na sua vida de descobrir 5 minutos antes de morrer que você vai morrer. Ninguém gosta de falar disso, mas todo mundo vai morrer, é fato. Ninguém sabe quando. Mas se você tivesse essa possibilidade, o que você escolheria viver nesse momento? Ninguém escolhe ter bolsa, sapato, viajar. Eu adoro viajar, mas eu não escolheria viajar nesse momento. Provavelmente o que a maioria das pessoas vai escolher é aquilo que já tem. É o pai, a mãe, o filho, o marido, uma pessoa que é muito especial. Normalmente são as relações afetivas que contam muito nesse momento. E normalmente é aquilo que a gente passa a vida inteira meio que deixando de lado, protelando. Não, daqui a pouco, agora tem que trabalhar, agora tem que fazer isso, tem aquele a fazer. E eu me dei conta que, poxa, seja lá 10 anos, 10 minutos, até os 110 anos de idade, eu posso viver esses 5 minutos o tempo todo. Por que não viver os grandes momentos da vida o tempo todo se eles estão aqui? E mostrar isso para as pessoas, que é o objetivo do blog, não só o blog, mas também tem um canal no YouTube. Isso tudo faz com que você tenha mais vontade de mostrar para as pessoas que é importante que as pessoas lutem pela vida delas. Exatamente, é por isso que o nome do blog é Viver Eu Quero, porque eu decidi que eu queria viver de verdade. E quis levar isso para pacientes oncológicos, mas é claro que eu comecei escrevendo blog para a família, para os amigos, porque eles chegavam lá em casa achando que ia encontrar uma pessoa super doente, super mal, e normalmente eu que acabava consolando o pessoal, dando conselho. E aí eles falavam, escreve alguma coisa, faz um livro, faz alguma coisa. E no início eu não tinha muita disposição física por conta do tipo de quimioterapia que eu fazia inicialmente. Aí, quando teve uma mudança de protocolo, né, da quimioterapia, eu vou fazer um uso de um corticoide que liga você no 220, então eu não conseguia dormir. Agora, né? Agora que eu vou escrever. E eu comecei a escrever sem parar. Numa noite surgiu o canal, um Instagram, uma conta no Facebook, uns 5 posts. Não, porque é difícil você colocar conteúdo nisso tudo, né? Então, a ajuda do remédio, do tratamento aí foi importante. O remédio me ajudou. Agora, são 28 mil seguidores no seu blog, Sim. não é? Desses seguidores, eu acredito que tenham muitas histórias, pessoas que entram em contato com você contando que você, muitas vezes, mesmo à distância, possa ter salvado a vida delas. Sim. Tem Conta uma história que tenha sido muito marcante para você. Tem uma que foi muito marcante para começar a questão das ações e campanhas do blog, né? Porque o blog acabou saindo desse meio virtual e se concretizando no mundo real também. É a história da Eduarda, uma paciente que teve um câncer no joelho esquerdo. Ela é do interior do Piauí, 3 filhos e uma condição social assim muito difícil mesmo. Ela teve a perna esquerda amputada, não totalmente, mas parte da perna amputada, e evidentemente que isso trouxe dificuldade de locomoção. E aí eu fazia vídeos de amarrações de lenço. E tudo que eu estava aprendendo eu queria mostrar, gente, aprendi a fazer isso, isso e isso. E eu mostrava lá. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo que ela queria muito fazer as amarrações que eu fazia. Só que ela não tinha lenço, e ela não tinha como ter um. Aquilo mexeu muito comigo, porque a pessoa com 3 filhos e com aquela condição social e ainda enfrentando um câncer, sem uma perna, mexeu demais. Eu falei assim, o mínimo que eu posso fazer é proporcionar esse momento para ela. E aí eu me juntei com minha família, a gente fez uma caixa cheia de maquiagem, não tinha muita coisa naquela caixa. A gente mandou para ela ficou feliz da vida. Fez um agradecimento. O agradecimento acabou despertando o interesse de outras pacientes que também viviam em condições sociais muito difíceis. E aí um dia minha mãe virou, eu falei com a minha mãe, na verdade, eu falei assim, mãe, eu não vou dar conta sozinha de ajudar tanta gente. Ela, vamos fazer uma campanha. Eu estava no meio da quimioterapia e numa fase que assim eu sentia muitas dores por conta do tratamento.
mas eu queria. Aquilo foi a melhor terapia que eu podia ter feito. Amo a minha terapeuta de paixão, mas realmente daquele momento, aquilo dali foi maravilhoso. Foi a partir daí que surgiu a campanha Lenços da Alegria. Foi. E essa campanha, assim, demonstra como é que é a força do ser humano, né? Eu achava que, mais uma vez, né, só minha família e meus amigos, né? E acabou que várias pessoas da cidade se associaram ao blog e a coisa foi crescendo, foi indo para outras cidades do estado do Rio, gente até de São Paulo começou a arrecadar lenço. Resumindo, mandamos mais de 2.000 lenços e eles não foram sozinhos, todos foram acompanhados de mensagens. E muitas pacientes receberam aquilo como um troféu, sabe? Eu passei por isso, eu sou digna de receber esse lenço e essa cartinha. E foi tão bacana, foi tão especial, porque não teve um estado do Brasil que eu não tenha recebido o Lenço da Alegria. Mas muito mais do que isso, tem uma seção do blog, e acho que essa é a melhor parte, que é só o relato das pacientes que quiseram fazer alguma postagem de agradecimento depois. Incrível, os relatos são maravilhosos. Dai, você está sendo um anjo na minha vida. No dia que você está enfrentando aquela notícia do tratamento, acredita que não tem mais como prosseguir daquele jeito, chega chega o carteiro com uma cartinha sua, mais uma cartinha de uma criança, com um carimbinho da criança dizendo, olha, vai uma mãozinha no seu tratamento. E é como se fosse um sinal divino. E eu acredito muito nessas coisas, sabe? De Deus mandar a coisa certa, Tinha carta que chegava, por exemplo, lá pro lado do Amazonas, dependendo do lugar, chegou 3 meses depois. E é impressionante o relato das pessoas dizendo que chegou no dia, que estava... No dia certo. No dia certo, no acontecimento marcante do tratamento. As histórias são inúmeras histórias. E aquilo acabou cada vez gerando assim mais vontade, mais garra de fazer mais e comprar a briga dos outros também. E aí você tem outras campanhas também, né? O blog ele não trabalha só com a informação científica, porque ela traz informação científica com relação aos avanços no tratamento do câncer, fala sobre vários tipos de câncer, fala sobre maquiagem, não é? Fala sobre a autoestima das pessoas que estão ali, para as pessoas que estão ali acompanhando o blog. E isso te trouxe um retorno bastante significativo, que faz com que você também faça palestras, não é? Não só no estado do Rio, como também em outros estados. Sim, eu faço, a gente acaba fazendo muito trabalho voluntário, né? E o maior retorno disso tudo é você, por exemplo, eu tenho outro emblemático, o chá de aniversário de 1 ano do blog, uma paciente que virou para mim, Dai, em 2 anos de tratamento eu não conseguia voltar a usar decote por conta da mastectomia. E numa noite que teve um desfile, ela foi modelo, ela ficou toda produzida e tal, fiz ela desfilar com um decotão, ela virou para mim, agora eu tirei todas as roupas de alcinha de dentro do armário. Você não tem noção, menina, o que você fez comigo? O que é isso que você faz? E não sou só eu, né? Às vezes as pessoas personalizam muito na minha figura, porque eu que estou dando a cara ali no blog. Mas tem muita gente por detrás disso. Acabou se transformando numa rede, né? A gente já está chegando no final da nossa entrevista, infelizmente é muito curto, mas eu acho que você trouxe muita emoção para a entrevista, para o programa de hoje, porque contou um pouco da sua história e como ela conseguiu mexer, ser uma gotinha de esperança na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil, não é isso? Sim. E aí quem está nos assistindo provavelmente deve estar se emocionando também ou está passando por um processo de diagnóstico, não é? De ser portadora de câncer, de ser portador de câncer, ou talvez esteja passando por uma dificuldade, como todos nós sempre passamos na nossa vida. E de repente quer entrar em contato com você de alguma maneira, como é que a pessoa faz? Pode entrar tanto no blog, lá tem alguns canais de comunicação com a gente, mas nós também temos um grupo de apoio no Facebook, que também se chama Viver Eu Quero, e as pacientes estão sempre trocando muito lá. Nós também temos um canal de comunicação na página do Viver Eu Quero, posso dar o endereço? Sim. É www.facebook.com/Viver Eu Quero. Aliás, todas as redes sociais do Viver Eu Quero é sempre Viver Eu Quero. Viver Eu Quero. Joga Viver Eu Quero que é fácil de achar. Que vai achar. E ali a gente sempre tem uma troca muito grande. Se não estiver falando comigo, que é comum falar, mas se não estiver falando comigo, vai estar falando com outras pessoas que também sabem o que é esse momento. E eu não estou falando só do câncer. Eu estou falando de qualquer momento difícil ou limite da vida. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos momentos limites, mas
eu vou dizer para vocês que depois disso tudo que eu passei, eu vivo mais hoje do que eu vivia antes. Então, a gente a importância cresce dos e pequenos amadurece. momentos, né? Sim. Eu quero agradecer sua presença e Muito também obrigada. a sua entrevista. Eu conversei com a Day Santana, que é autora do blog Viver Eu Quero, e também tem um canal no YouTube, tem participação em programa de TV e muito mais. Veio falar um pouquinho aí sobre sua história inspiradora com relação à luta contra o câncer. A gente vai ficando por aqui e na próxima semana volta com mais um Conversa e Cidadania. Tchau, tchau.